Bom, pessoal, bom dia a todos. Em nome do escritório, eu queria dar as boas-vindas a todos aqueles que estão nos assistindo, e especialmente aos nossos convidados, o Luiz Henrique do Amaral, que é diretor executivo da Abrazel, o meu querido sócio Thiago Marques, o João Marcelo Costa, que é head jurídico de operações do Grupo Accor, e o meu amigo Fernando Blauer, que é diretor executivo da ANR. Muito bom dia para vocês e muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. A nossa ideia, conforme já tínhamos aliado anteriormente, é a gente fazer um briefing a respeito da legislação do PERSE, né, dos efeitos que ela tem provocado no mercado, e aí olhando não só para o mercado hotelaria e para o mercado bares e restaurantes. A gente sabe que são dois dos setores mais incisivamente afetados pela pandemia, e são setores que, obviamente, desde sempre lutaram muito para que essa legislação pudesse ser aprovada pelo Congresso Nacional, mas outros setores também estão abrangidos pela legislação do PERSE, e agora, obviamente, em função de alterações que foram feitas na legislação, mais recentemente por instrução normativa, mas também em relação à portaria que elenca os códigos de atividade econômicas abrangidos, há uma série de debates, né, de discussões judiciais em torno do problema, e todos estão muito ansiosos por ouvi-los a respeito das perspectivas de futuro em relação a essa discussão, a nossa compreensão sobre esse problema e o que mais pode ser feito para que todos os setores que, obviamente, foram efetivamente abrangidos pelo desejo do parlamento, e aqui eu acho que a gente tem aquela clássica situação onde o desejo do legislativo não vem sendo respeitado pelo desejo do executivo, né? Eu vejo claramente um confronto de normas, né, de ideias entre aquilo que o legislativo quis efetivamente alcançar, aqueles setores que o legislativo, muito sensivelmente preocupado, quis compensar pelos danos gigantescos provocados pela pandemia, e regras restritivas, né, com o intuito arrecadatório, que vêm sendo impostas de forma a limitar o alcance, né, do incentivo do PERSE em relação ao setor de eventos como um todo, e mais especificamente por conta da compreensão sobre aquele artigo 4º da lei que trata do incentivo de alíquota zero em relação a PIS, COFINS, IRPJ e CSL. Então, sem muito mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao Fernando Blauer para que pudesse se nos dar um overview do que o setor de bares e restaurantes tem pensado a respeito de tudo que está acontecendo e das discussões judiciais em andamento. Muito bom dia mais uma vez, Fernando. Bom dia, Sandro. Obrigado pela oportunidade. Saudar aqui os colegas também, Thiago, Luiz Henrique, João Marcelo e todo mundo que está assistindo a gente. Como você bem introduziu, Sandro, realmente trata-se de uma compensação que é muito mais do que uma mera benesse do Estado. E sim uma reparação de um setor que, aliás, dos setores, né, pegando evento e a cadeia do turismo como um todo, entretenimento, que mais sofreu durante a pandemia. E sofrer não é só uma coisa pessoal, sentimental. Eu estou falando o seguinte, de impactos econômicos, de passivo, de desemprego, de necessidade de reestruturação de negócio, ou seja, que nós tiveram que investir para se adaptar ao novo modelo, no momento onde ele não tinha dinheiro para investir mais nada, e ele teve que se capitalizar via empréstimos bancários para conseguir superar esse momento mais difícil. Então, foram mais de praticamente 2 anos, né, se você pegar de março de 2020 até o início de 2022, quando a Omicron ainda estava limitando muito a capacidade de receita dos negócios, momentos que geraram impactos financeiros cuja duração ainda perpassa alguns anos. Tá? A gente tem levantado em pesquisas que o nosso setor vai precisar de, no mínimo, mais uns 3 anos para começar a equacionar o passivo, não quitar o seu passivo inteiro, porque principalmente o passivo tributário ele ainda vai perdurar por mais tempo. E aí, quando vem o PERSE para a gente, ele é um alento muito importante,
porque ele permite, ele gera uma folga no nosso caixa para dar conta exatamente desse passivo, né? Lembrando aqui um fator importante: o nosso setor já é um setor, ao contrário do que muitos imaginam, não é um setor de margens muito elásticas. Então, você tem que ter um nível operacional muito bom para deixar alguma margem. Essa margem vem sendo muito comprometida pela inflação. Vocês sabem que a inflação de alimentos tem sido acima da média da inflação geral do país. Inclusive, essa grande queda na inflação que teve recentemente foi muito mais por conta do combustível e energia elétrica, e não por causa da inflação de alimentos. A inflação de alimentos continua num patamar elevado, isso achatando a nossa margem, já que a gente não consegue repassar para o consumidor na mesma proporção, as famílias também endividadas, etc. Então, para não me alongar muito mais, eu queria mostrar que esse é um cenário que foi muito difícil para o nosso setor e que continua sendo difícil por novos desafios, né? Para dar um último número aqui que eu acho muito importante lembrar, é a função social que o nosso setor exerce na sociedade. Nós somos os maiores empregadores de jovens de 18 a 24 anos do Brasil, porta de entrada no mercado de trabalho, num momento onde esse jovem mais precisa de emprego. Nós fomos o setor, infelizmente, que mais desempregou. E, claro, com a retomada, as contratações retomam, é natural, porém a gente ainda não chegou ao saldo de empregos pré-pandemia. Mostra que ainda há um caminho nessa recuperação e a gente está longe ainda do nosso patamar ideal de estabilidade. Portanto, por tudo isso que eu falei, não quero me alongar muito mais, mas teria outros dados e outras questões para trazer, e posso trazer aqui se for necessário, mostra que o setor de bares e restaurantes, e aí não quero também esquecer dos outros setores como hotelaria, eventos e entretenimento, mas só tenho mandato aqui para falar em nome do nosso. O setor de bares e restaurantes precisa do PERS, precisa estar incluído, precisa gozar desse benefício para recuperar emprego, recuperar capacidade de investimento, recuperar a pujança que teve antes da pandemia. É isso, espero ter colaborado um pouco com esse cenário, Sandro. Cai aqui durante um minuto, Fernando, mas pode seguir. O Fernando encerrou a fala, acho que agora vamos passar para o João Marcelo. João Marcelo, por favor. Vamos lá. Bom dia, Sandro, bom dia a todos. Bom dia, João. Colegas que estão aqui também, bom dia. Bom, o Fernando falou um ponto muito importante, né? E a gente estava falando aqui um pouquinho antes. O PERS, ele é uma compensação. Invariavelmente, a gente trata ele como um benefício, né? Principalmente quando a gente está falando de uma roda jurídica, né? De setor tributarista, principalmente, a gente trata ele como um benefício. Não é um benefício, ele é uma reposição, uma compensação pela situação que todos esses setores de eventos, restaurantes, hotelaria, né? E os demais passaram nos últimos anos. Não diferente, a hotelaria também sofreu muito com isso. A gente teve uma perda de ocupação astronômica, né, incomparável, nunca acontecida no nosso meio. Nós enfrentamos também hoje um problema muito grande com a falta de mão de obra. Muitas pessoas se recolocaram, saíram ou foram dispensadas, tiveram que ser dispensadas durante a pandemia e hoje ainda já com uma retomada tem sido difícil a recontratação, né, identificação de mão de obra, que não é diferente dos setores também de restaurantes, eventos. Mas a hotelaria também precisa do PES, precisa dessa compensação do governo. Agora, um ponto que chama atenção aqui na IN, né? Quando chegou a lei, quando nós fizemos a lei, ela trouxe uma série de incertezas, né? As variáveis que existiam na lei associadas a uma falta de regulamentação ali traziam muitas incertezas, né? Como quais eram as receitas, né? Eu lembro que a lei dizia em lucro, aliás, em resultado oferido pelas empresas. Falava em empresas ligadas diretamente ou indiretamente ao setor de eventos, né? Falava numa vigência, olha, a partir da data X, CPO. Quando chega, enfim, desde a promulgação dos vetos, né? Ou seja, desde março, nós vimos trabalhando com as incertezas trazidas pela lei, mas vimos trabalhando, vimos usando aí o que foi concedido pela lei como forma de benefício, mas tentando fazer uma compensação para o setor. E aí agora a IN traz um pouquinho mais de dificuldade, traz algumas limitações,
algumas restrições ao que vinha na lei, e o que mais traz, o que mais a gente vê, são incertezas, né? Quais são as receitas, quais não são as receitas, entra, não entra. Eu tenho um ponto aqui que eu queria compartilhar, que é um pouco mais complexo no setor de hotelaria, que são os tipos de receitas. Talvez no restaurante você tenha ali o restaurante, aquela empresa, né? Talvez você não tenha mais complexidade do que isso. No hotel é um pouco diferente. De repente você tem um restaurante que é um terceiro, você tem um serviço de spa, você tem um serviço de estacionamento, lavanderia. Será que isso aqui é hospedagem? É o serviço de hotelaria? Não é? A pessoa que está ali, o segmento que está ali dentro é hotelaria em geral. Mas você tem a pessoa que trabalha só para aquela hotelaria, você tem a lavanderia, você tem o estacionamento. Será que eles entram ali também ou não? Um ponto que também é uma preocupação, a forma de faturamento, a forma de cobrança, a forma de escrituração. Então, tudo isso é incerteza, tudo isso traz uma insegurança. A Iene um pouquinho ainda deixa a gente com um pouco de dúvidas, né? Tem muita coisa que a gente precisa ainda entender, mas é uma realidade, é algo que a gente precisa seguir trabalhando e seguir tentando entender o que essa restrição da Receita trouxe, o que essa regulamentação da Receita trouxe. Eu acho que cada vez mais vão vir novas determinações, novas respostas, novas decisões judiciais em ações que já estejam em andamento, e nós vamos ter outros entendimentos. Eu acho que era isso aqui da minha parte, fico aí à disposição. Agradeço mais uma vez aí o Sandro, o Thiago e o escritório pelo convite. Obrigado, João. Luiz, consegue nos dar um overview? Qual o seu sentimento aí envolvendo essa celeuma a respeito do PERSE, né? Tudo que está acontecendo, enfim, a gravidade do problema atinente aí à situação do setor de bares e restaurantes. Maravilha, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar compartilhando esse espaço aqui com vocês. É uma honra também estar em nome da Abrazel, entidade que eu estou já há quase 30 anos como associado. Tenho muito orgulho de fazer parte desse quadro. E vocês citaram, né? Eu fui precedido aí pelo Fernando, pelo João, e você veja que há um entendimento claro de que a gente precisa fazer alguns ajustes de comunicação que, na verdade, determinam muito o grau e o sentimento e o envolvimento das questões que nós estamos abordando. Quando a gente fala de benefícios, exatamente esse equívoco do termo é um equívoco que gera, inclusive, de diversas situações, como nós estávamos falando. Parece que tudo agora passou-se um problema e agora estão se gerando benefícios. E os malefícios? Né? E como isso aconteceu? Nós vivemos uma situação extraordinária do ponto de vista impensável, da dimensão do que a gente viveu. E tanto que a gente fala, a gente usa um termo, e é aquilo que nós, inclusive, montamos uma campanha de reparação. Nós estamos falando de reparar um movimento acontecido extraordinariamente, né? O chamado motivo de força maior, que trouxe, no nosso caso também especificamente, alterações profundas na sua gestão, na sua movimentação, na sua capacidade de funcionamento, né, devido aos decretos que foram surgidos Brasil afora. Então, nós temos um alinhamento muito grande nesse sentido de mostrar a dimensão do exagero que aconteceu, do impacto gigantesco que aconteceu sobre isso. Nós não estamos falando agora de gozar benefícios, estamos falando de reparar situações, e aí eu trago um outro ponto importantíssimo que o Fernando trouxe, que é a função social da empresa. Nós não estamos falando de benefícios para empresários, nós estamos falando de reparação da função social da empresa e equilíbrio de toda uma sociedade, de toda uma economia que gira ao redor disso, que foi impactada de maneira muito grande em cima de tudo isso. Então, esse quadro é muito importante ser colocado, porque às vezes distorce essa visão e fica parecendo que são empresários à busca de benefícios, quando, na verdade, essa comunicação ela se amplia muito mais. Nós temos uma estimativa, infelizmente, apontada pelas pesquisas que mostram cerca de 30% dos bares e restaurantes no Brasil inteiro fecharam. Então, você está falando de 1/3 de um segmento sumiu em 2 anos.
e fora aqueles que a gente sabe que sumiram, mas a gente não sabe ainda porque demora-se um tempo até entre fechar as portas e fazer esse número aparecer oficialmente. Então, a gente tem aí desafios gigantescos nessa linha infelizmente, diante de todo o quadro que a gente lutou para que o PERSE estivesse ativo e fosse uma verdade, nós percebemos que me faz lembrar, parafraseando, uma própria campanha que nós fizemos durante a pandemia, que era bancos, precisamos de ajuda de verdade. É a mesma coisa agora nessa discussão com o PERSE, porque eles têm uns anúncios sobre essa questão. Quando você vai, como a gente tinha lá, anunciava-se uma ação do banco fazendo uma linha de crédito específica. Você sentava na frente do gerente e não conseguia levantar aquele dinheiro. Aquela coisa não acontecia, aquela coisa não vingava. Então, o PERSE, no segmento de bares e restaurantes, está nessa mesma tocada. Parece que a gente está eternamente sobre pegadinhas e a gente chega para efetivar a coisa e não consegue. No nosso setor, então, é muito maior ainda, porque quando você fala que está agora ainda com essa questão que saiu taxativamente na Instrução Normativa 2114, tirando o Simples, você está tirando aí 80%, 90% dos bares e restaurantes do Brasil afora. Quando você fala de cadastro, quando não é obrigatório, você está retirando aí uma outra grande massa. Então, você acaba fazendo exclusões, dando de um lado, tirando do outro, e a gente vai aí nessas discussões que a gente vai avançar por muito tempo. É importante que a gente traga essa clareza de mostrar que a gente vive, especificamente no setor de bares e restaurantes, uma insegurança gigantesca diante da realidade daquilo que foi dito como um auxílio, como uma reparação, quando, na verdade, efetivamente, a gente precisa ainda construir, e aí é a atuação jurídica que vai determinar isso. E também, talvez, imagino que isso extrapole o campo jurídico ao campo político, para que a gente consiga realmente efetivar essas reparações tão necessárias que o segmento precisa, e aí a importância de entidades empresariais e dessa soma que nós estamos fazendo aqui o tempo inteiro em conjunto. Uma outra fórmula importantíssima que o João também trouxe, aumento de custos. Se a gente pode falar de uma tempestade perfeita, é o que está acontecendo. Nós temos o aumento de custos, porque até para os próprios protocolos sanitários impuseram condições necessárias para esse novo formato de vender, ao mesmo tempo que o custo de matéria-prima, a inflação também aumentou, custos diminuíram, demanda diminuiu, e a gente está aí discutindo as vírgulas do PERSE, das instruções normativas que saem, agora é maio de 2021, agora é março de 2022, agora é um KNAI que está aqui, agora é um KNAI secundário, agora vem essa história de segregação de receita. Como é que a gente vai falar de segregação de receita numa atividade de bar e restaurante que tenha evento? Então, são diversas nuances que trazem um desafio enorme. E outro ponto importantíssimo, também tivemos essa mesma leitura, esse enfrentamento para a estabilização do mercado demorará em torno de 3 a 5 anos, para a gente voltar a ser o que era. Nós não estamos falando, então, por isso é importante as pessoas terem a dimensão de que nós estamos lutando ainda pela sobrevivência, e não estamos ainda longe desse quadro. Então, tem muitos detalhes, tem muita questão ainda a ser levantada, superada, para que a gente consiga trazer estabilidade ao segmento de bares e restaurantes. É um desafio enorme, mas eu tenho a plena fé de que a gente vai fazer essa coisa virar, porque não é possível que a gente vá ver, diante desse quadro, mais uma vez, uma mortalidade gigantesca de empresas. Como nós estamos falando, nós somos um dos maiores empregadores. Para você ter uma ideia, eu não conheço nenhuma atividade que tenha uma taxa de conversão tão alta entre capital investido e trabalho ofertado. Estima-se que cada R$5 mil de faturamento de uma empresa de bar e restaurante gera um emprego. Então, isso a gente está falando de uma massa de gente muito grande envolvida, e eu tenho certeza que a gente vai juntos encontrar esse caminho de superação. É a minha contribuição inicial, estou aqui à disposição de vocês. Obrigado, Luiz. Acho que você foi muito preciso ao falar sobre um terço, mencionar que um terço do segmento desapareceu durante a pandemia. Isso é extremamente grave, e eu acho que se encaixa perfeitamente a menção também que o João fez de que o PERSE, na verdade, é uma mera compensação, que talvez nem seja isoladamente a compensação
integral por tudo aquilo que o setor passou e ainda passa em função da pandemia. Vale lembrar que a lei do PERSE ela não trata apenas e tão somente dessa alíquota zero de PIS, COFINS, IRPJ e CSL, mas trata de outras compensações, algumas, inclusive, não regulamentadas ainda, ou seja, são compensações que ainda não chegaram na ponta, né? O setor ainda não conseguiu sequer olhar um horizonte para tentar imaginar como irá usufruir dessa compensação. E eu me lembro também, em relação especificamente ao setor hoteleiro, e o escritório acompanha esse assunto desde o processo legislativo, que, à época, durante as discussões na Câmara dos Deputados ainda, se falava, se não me engano, em maio de 2020, numa taxa de ocupação de 10% no setor hoteleiro. Quer dizer, isso é extremamente grave, né? Isso justifica, e muito, tudo aquilo que o Legislativo fez para tentar compensar os setores mais atingidos pela pandemia. Mas agora eu queria também passar a palavra ao Tiago, que vai aí nos apresentar essas alterações mais recentes, né, essas restrições mais recentes em relação à legislação do PERSE, especificamente ligada aí à normativa 2114, né, que é a novidade mais recente que temos por parte da Receita Federal do Brasil em relação ao PERSE. Obrigado, Sandro. Bom dia a todos. Obrigado aí por todos que puderam comparecer e nos prestigiar aqui durante esse evento. Como todos antes de mim falaram, realmente a gente não está aqui, quando a gente pensa em PERSE, a gente faz quase que uma conexão direta com o benefício fiscal, mas é exatamente isso que o Fernando colocou primeiro ali, não é uma benesse, depois o Marcelo complementou, ele é uma compensação. O PERSE é uma compensação do que o setor viveu, do que o setor foi obrigado a enfrentar por conta das medidas de combate à pandemia, enfim, nós sabemos disso. Então, a gente tem que olhar para o PERSE com esse olhar, não é com o olhar de que é uma benesse, qualquer coisa que foi ali deferida, um favor que foi deferido aos setores abrangidos, não é isso. É a identificação daqueles setores que foram abrangidos pela pandemia, e essa identificação se deu através de uma análise que o Ministério da Economia pôde fazer, vis-à-vis faturamento, ou seja, olhou para os setores e viu quais setores que estariam ali afetados pelo benefício, então editou aquela lista. E aí agora, obviamente, quando ele fez isso, quando a portaria fez isso, ela também trouxe uma série de requisitos ali que a lei não trazia, a gente vai abordar isso, e agora a IN foi mais além, e ela restringiu ainda mais. E é disso que a gente veio tratar aqui hoje, né? A gente veio falar aqui hoje, o que nos trouxe aqui hoje foi a IN, e aí eu vou dividir aqui com vocês uma apresentação para que a gente possa entender e possa ver em conjunto com vocês do que a gente está falando, afinal de contas. Que IN é essa? O que a gente está abordando aqui quando a gente fala do PERSE? Se vocês não estiverem vendo minha tela, alguém sinaliza, por favor, senão eu vou assumir que estamos todos vendo. Bom, a IN, a IN 2114, ela é de 31 de outubro, foi publicada agora semana passada, 1º de novembro, e basicamente ela disciplina o benefício da alíquota zero. A minha ideia aqui, a IN é curta, a minha ideia aqui é passar ponto a ponto para que a gente tenha uma visão global do que é a IN, e ao final, claro, devem surgir algumas dúvidas. Vocês podem ir mandando aí pelo chat para a gente, que a gente conseguir responder dentro do nosso tempo, a gente responde. O que não for possível responder dentro do tempo, a gente tenta responder também em paralelo a vocês depois. Iniciando com preâmbulo e artigo 1º. Uma coisa que é muito importante a gente ter em mente quando a gente fala da IN, a IN ela não disciplina o PERSE, ela disciplina a alíquota zero dentro do PERSE. Isso fica muito claro do preâmbulo, fala da aplicação do benefício previsto no artigo 4º, que é a alíquota zero. Também o artigo 1º já logo inaugura a instrução normativa falando que essa IN ela dispõe da aplicação da alíquota zero. Então, isso aqui já leva a gente para um ponto de atenção, ou seja, a IN faz uma distinção entre benefício de alíquota zero e os demais benefícios concedidos pela lei que não consta da lei. Essa distinção foi a IN que fez. Então, o que ela está falando? Olha, para a transação vale uma coisa, para a alíquota zero vale outra. Então, isso, transação assim, aqui só como um exemplo, tá? Para a transação dentro do PERSE vale uma coisa, para a alíquota zero vale outra. Então, aqui já nos traz a primeira dúvida, né? O primeiro ponto de embate aqui.
pode a disciplina infralegal fazer uma distinção de benefícios que a lei que institui os benefícios não faz? Esse é o primeiro ponto. Já na abertura, a gente tem um complicador aqui. E fruto desse complicador, a gente avança para o artigo 2º, que é talvez o mais severo dos artigos da IN, que é o artigo basicamente que ele fala, olha, a alíquota zero, muito embora a lei tenha lá dado o tratamento que ela deu, a alíquota zero vale apenas para as atividades econômicas relacionadas a eventos, hotelaria, exibição de cinema e serviços turísticos. Outras receitas que não sejam dessa natureza não estariam, segundo a IN, contempladas pelo benefício da alíquota zero. De novo, aqui a gente tem algo, a IN falando algo que, honestamente, não consta em nenhum lugar da lei. Ela faz uma distinção entre receitas operacionais e não operacionais, e pior, ela faz uma distinção entre receitas operacionais e receitas operacionais, mas que não são diretamente ligadas àquelas 4 atividades: eventos, hotelaria, exibição de cinema e turismo, e serviço de turismo. E aí a gente lembra que na lei, o dispositivo legal, o artigo 2º, ele fala exercício direto e indireto de algumas atividades. Na lei, a própria lei fala ali do exercício indireto. E aí um link que a gente pode fazer, como o João Marcelo colocou, é, por exemplo, serviço de lavanderia no hotel. Eu não vou chegar no hotel com uma mala de roupa suja e pedir para eles lavarem para mim. O hotel presta esse serviço apenas para os seus hóspedes. Então, é uma receita diferente, é um outro tipo de receita que é reconhecida ali dentro da contabilidade do hotel, mas é uma receita fruto, no mínimo, indireto da atividade de hotelaria. E, de novo, a lei ela contemplou as atividades diretas e indiretas exercidas por aquelas empresas que foram contempladas. Então, outra questão que surge é justamente essa. Assim, poderia a IN destoar e inovar em relação ao alcance do benefício? E aqui é importante porque talvez fique um pouco abstrato sobre o que a gente está falando aqui, afinal de contas. Mas eu vou lembrar a vocês que a lei ela mencionou esses setores, essas atividades, mas ela remeteu ao Ministério da Economia o dever de fazer uma lista de quinais que seriam contemplados pelo PERS. Por que o legislador fez isso? Não foi à toa que ele fez isso. Ele fez isso porque o PERS, de novo, ele objetiva trazer um benefício para aqueles setores que foram principalmente afetados pela pandemia. Como foram afetados? Redução de receita. Como que o Ministério da Economia, por que o Ministério da Economia foi chamado? Porque o Ministério da Economia tem esse dado da receita faturamento das empresas. Então, o Ministério da Economia trouxe uma lista de quinais que, obviamente, extrapolou esses 4 setores. Abrangeu outros setores que sofreram durante a pandemia, tiveram o seu faturamento drasticamente afetado e que estavam ali contemplados na portaria, estão, ao melhor dizendo, até hoje contemplados na portaria. Ninguém discute que esses setores têm, por exemplo, direito à transação no âmbito do PERS, mas a IN, ao separar o benefício da alíquota zero dos demais benefícios do PERS, ela acabou alijando esses setores. Ou seja, foi uma forma da IN de restringir o máximo possível a abrangência do PERS. E de quem que a gente está falando no final da conta? Só para dar um exemplo, eu trouxe aqui diversos quinais que constam da portaria do Ministério da Economia, mas que, a valer essa interpretação dada pela IN, não estariam contemplados no benefício da alíquota zero. Claro que eu não vou perder o tempo de vocês aqui lendo isso tudo, mas só essa fotografia aqui já nos dá uma dimensão do quão grave é o que a IN pretende fazer ao restringir o benefício apenas àqueles setores que foram ali mencionados nos seus incisos do artigo 2º. Seguindo adiante, o artigo 3º da IN 2114 indica ali quais são os tributos que foram abarcados pelo PERS. Basicamente, ela reproduz nesse ponto o artigo 4º da lei do PERS, menciona o IRPJ, CSL, PIS, COFINS,
e deixa claro no seu parágrafo único que o benefício não se aplica ao PIS/COFINS importação. Nesse ponto aqui, realmente, a gente não tem muito uma distinção. Pode, eventualmente, haver algum questionamento sobre se o PIS/COFINS importação estaria ali no intuito do legislador, mas, em princípio, não parece que aqui a gente tem algo que destoe muito do que a lei já previa. Seguindo adiante, o artigo 4º, ele é mais relevante para o benefício, porque, primeiro, ele formaliza uma restrição que já era, em alguma medida, aguardada, e ele faz um ajuste importante aqui na data relevante para o benefício. Primeiro, o artigo 4º diz que as empresas beneficiadas pelo PERS são aquelas que apuram o IRPJ pelo lucro real presumido ou arbitrado, ou seja, lá no parágrafo único, a IN do artigo 4º, a IN vem confirmar que o benefício, na visão da Receita Federal, não se aplica às empresas no Simples Nacional. De novo, aqui é até um pouco contraditório, até contraintuitivo imaginar que o legislador quis instituir um benefício e restringir esse benefício justamente às micro e pequenas empresas que são aquelas que têm menos musculatura para aguentar os baques econômicos. Mas, enfim, seguindo adiante, um ajuste importante que a IN trouxe foi em relação à data relevante. Eu vou entrar aqui nos requisitos, que é um problema que a gente tem enfrentado, mas a data relevante, tanto para fins de início de atividade quanto para fins de cadastro, ela não a meu ver, nunca foi, na verdade, 4 de maio de 2021. Ela é 18 de março de 2022. Isso é relevante porque a gente tem dois momentos de publicação relevantes da lei do PERS. A primeira publicação, claro, em 4 de maio de 21, mas, sobretudo, quando a gente está falando de alíquota zero, a publicação ocorrida em 18 de março, que foi a publicação dos vetos promulgados pelo Congresso Nacional. Então, aqui, a gente tem o reconhecimento desse ponto. Aqui é interessante, só a título de curiosidade, a gente aqui no escritório acompanhou muito de perto essa mudança e cá entre nós não foi a Receita Federal que reconheceu isso. Quem reconheceu isso foi a PGFN. A gente tem alguns processos no escritório, diversos processos, na verdade, sobre a questão do PERS. Em alguns deles, a gente discutia a questão da data relevante, porque a gente está falando ali de empresas que falam que iniciaram sua atividade, ou mesmo se cadastraram junto ao cadastro entre 4 de maio de 21 e 18 de março de 22, e ali a gente explicava, olha, não faz sentido para fins da alíquota zero, que teve a publicação em 18 de março, o requisito apontar para uma data de publicação anterior, lá em maio de 2021. A Receita Federal, como esperado, ela nunca concordou com isso, sempre rebatia esse argumento, até que, felizmente, a PGFN entrou na jogada, e a PGFN falou, não, está certo, aqui o que interessa aqui não é 4 de maio de 21, se a gente está falando de alíquota zero, a gente tem que olhar para 18 de março de 2022. Se a gente está falando dos outros benefícios, ok, a gente pode olhar para 4 de maio de 2021, mas a alíquota zero, o que interessa é 18 de março. Ou seja, veio, na verdade, da PGFN essa interpretação de que a data relevante para fins do benefício do PES, da alíquota zero, é 18 de março de 22 e não 4 de maio de 21. Mas, ainda assim, a gente fica aqui no artigo 4º, a IN ela reforça aquelas exigências que foram impostas pela portaria do Ministério da Economia e que apontam para dois requisitos, que é o requisito do início da atividade econômica e o requisito da inscrição regular junto ao cadastro. Início da atividade econômica, por exemplo, afeta os hotéis. O representante deles aqui é o João, que falou com a gente. Ou seja, o hotel que iniciou sua atividade econômica depois de 18 de março, em tese, se valer o que diz a IN, não poderia usufruir o PERS. Os restaurantes, aqui representados pelo Luiz Henrique e pelo Fernando, a linha B, de baixo, que fala do cadastro, ou seja, o restaurante cadastrado no cadastro depois de 18 de março de 2022 não poderia, a valer o que diz a IN, fazer jus ao PERS. E aí a gente entra numa seara que é justamente o que o Luiz Henrique comentou, que é o quão grave foi o impacto das medidas de combate à pandemia
no setor de restaurantes. E, gente, honestamente, eu não vi um comentário. Assim, a gente participou muito diretamente, a gente leu e releu todos os atos do processo legislativo envolvido ali na criação do PS, antes da publicação da lei, e mais ainda, antes da derrubada dos vetos. A gente, como o Sandro colocou, a gente trabalhou muito forte nisso ao longo de todo esse período, e não há ali nenhuma menção a Cadastur quando se fala em restaurantes. O que há ali fica muito claro em todas as emendas parlamentares apresentadas era o intuito de incluir o setor de alimentação fora do lar dentro do benefício do PERSE. E por que esse intuito? Porque, de novo, a gente lembra que o PERSE ele foi um movimento iniciado pelo setor de eventos, mas logo o Congresso percebeu que a pandemia não afetou só o setor de eventos, afetou diversos setores. E por isso que houve a inclusão expressa de alguns setores, como hotelaria, serviços turísticos e exibição de cinema, mas houve também o reconhecimento implícito de que outros setores estariam afetados. E aí, por isso, a referência à lista de quinais do Ministério da Economia. Especificamente em relação aos restaurantes, o que o legislador fez foi, ele recebeu uma série percebeu que outros setores estavam afetados, e ali nas emendas a gente vê o setor de alimentação fora do lar disparado o que foi mais referido, mas há ali os setores de parques, setores de locação de veículos, outros setores que foram também gravemente afetados pelo PES, e que eles não precisavam ser mencionados expressamente, bastava fazer a referência ali ao setor de prestação de serviços turísticos, porque eles já estão mencionados na lei que regula ali, no artigo 21. E, de novo, o artigo 21 não exige dessas atividades em específico o cadastramento no Cadastur. Só, curiosamente, ela exige dos hotéis. A lei que regula o Cadastur, que fala sobre o Cadastur, ela exige que o hotel se cadastre no Cadastur. Mas aí a portaria IN não exige que o hotel esteja cadastrado no Cadastur. Mas a lei não exige que o restaurante esteja cadastrado no Cadastur. Mas aí a portaria e a IN vão lá e exigem o Cadastur. Então, é claramente uma subversão da ideia que motivou o legislador. Aqui o legislador, de novo, ele queria incluir o setor de alimentação fora do lar, ele não queria incluir o setor de alimentação fora do lar, mas exclusivamente aquelas empresas já cadastradas no Cadastur ou qualquer coisa do gênero, e ainda assim a portaria, e tanto a portaria quanto a IN nesse ponto, elas tentam restringir o benefício. E a gente sabe que isso aqui está sendo discutido no judiciário, já existem centenas de ações versando exatamente sobre isso, algumas das quais a gente conduz aqui pelo escritório, inclusive. Seguindo adiante, o artigo 5º e 6º da IN, basicamente, eles trazem aqui uma questão de como operacionar na prática o benefício da alíquota zero do PES. E o relevante aqui é para as empresas no lucro real, que a IN determina que seja aplicado o lucro da exploração. Quem enfim, já conversou com a gente sobre esse assunto ao longo dos últimos meses aí, a gente tinha esse palpite, a gente imaginava que a Receita Federal, de fato, fosse caminhar para essa adoção do lucro da exploração. Para o lucro presumido e para PIS/COFINS não tem muito mistério, né? Você olha ali para a data de faturamento, aquela data de faturamento é que vai contar para saber se aquela receita está abrangida ou não pelo PS, e, consequentemente, aquele faturamento vai estar ou não abrangido pela alíquota zero. A questão do lucro real, no entanto, de usar ou não lucro da exploração, ela remete a um outro problema, que é justamente aquela questão do alcance dos benefícios, né? Eu determino a fazer essa apuração paralela via lucro da exploração, porque a IN está adotando a interpretação que o benefício ele não é um benefício subjetivo, ele não vale para a empresa, ele vale para algumas receitas pensadas que o fisco agora entende que são pertinentes ao PES, para fins da alíquota zero de novo. Então, essa exigência do lucro da exploração, ela vem de uma outra exigência, uma outra imposição da IN, que é justamente essa questão de você ter uma segregação das receitas dentro da empresa, ou seja, o benefício seria, na visão da Receita Federal, objetivo, sobre algumas receitas apenas, ao passo que quando você olha para a lei fala resultado das pessoas jurídicas. Ela fala de uma forma muito mais abrangente, resultados auferidos pelas pessoas jurídicas. Então,
a lei, o artigo 4º da lei, que traz o benefício da alíquota zero, ele dá a entender de forma muito clara que o benefício ele é subjetivo. A empresa beneficiada terá alíquota zero por aquele prazo do benefício, ao passo que a IN tenta reverter essa lógica e colocar o benefício como benefício objetivo, e aí usa o lucro da exploração para essa questão. Então, aqui também a questão do lucro da exploração ela acaba sendo passível de discussão, porque é uma continuidade daquele corte que a IN fez em relação às receitas que estariam abrangidas ou não pelo PERS. Seguindo adiante, a gente tem, então, no último artigo aqui de conteúdo da IN, a menção ao período de aplicação do benefício. Aqui houve uma mudança relevante também. Quando a Receita Federal incluiu o código 920 na FD Contribuições, a Receita Federal falou expressamente que o benefício valia de 18 de março de 2022 até 17 de março de 2027. Muito provavelmente, ao pensar um pouco mais de calma sobre o assunto, a Receita Federal percebeu que ia ser muito complicado você fiscalizar metade do mês, né? Ia ser muito mais difícil você entender isso. Então, na IN, a Receita Federal reviu essa posição e ela, então, reconhece que o benefício ele é válido para todo o mês de março de 2022. Em compensação, ele será válido só até o mês de fevereiro de 2027. Então, com isso, a gente tem aqui, claro, é uma questão muito mais de ordem prática, mas a gente tem aqui, abre-se aqui a possibilidade de recuperação dos valores que eventualmente tenham sido recolhidos entre 1º de março desse ano e 17 de março. Ou seja, aquele período ali que todo mundo achou que estava fora do PERS, na verdade, está dentro do PERS. Por fim, a IN, ela indica no artigo 8º que ela entra em vigor na data de sua publicação. Isso, é claro, ela foi publicada em 1º de novembro, lembro vocês. Isso, é claro, levanta uma questão que é a seguinte: e aquelas empresas que usufruíram o benefício de acordo com a lei, de acordo com a IN, de acordo com a lei, de acordo com a portaria, mas que a IN agora vem e diz que não é assim. Como é que fica a situação dessas empresas? E, de novo, a gente está falando aqui de inúmeros setores que, a valer o que diz a IN, estariam sendo alijados da alíquota zero do PS, muito embora dentro dos demais benefícios. Aqui fica esse ponto. A instrução normativa ela não tem, vamos dizer assim, a capacidade de criar benefício, né? Ela veicula, na verdade, aquilo que é a disciplina / interpretação da Receita Federal sobre aquele benefício. Então, não nos parece, de maneira alguma, que a Receita Federal vai adotar um entendimento de que o benefício vale de uma forma entre março e outubro de 2022 e de outra forma entre novembro de 22 e fevereiro de 27. Muito provavelmente, a Receita Federal vai entender e vai tentar impor, que o que consta da IN seja válido durante todo esse período. Aqui, no mínimo, a gente tem aqui uma questão relativa à impossibilidade de ser exigida multa sobre esse período pretérito, porque a gente está falando de uma lei que foi regulamentada por uma portaria do Ministério da Economia e, olhando para esses atos, diversas empresas, diversos setores estavam abrangidos pela alíquota zero. Então, ou seja, essas empresas agiram em observância dos atos complementares à legislação, à lei tributária, no caso. Então, aqui, a gente, aplicando o artigo 100, parágrafo único do CTN, a gente não poderia falar em penalidade, aplicação de multa para essas empresas. Na verdade, até a questão dos juros de mora aqui seria questionável. Mas, enfim, seguindo adiante, como eu falei, aqui a ideia era só demonstrar de uma forma rápida o que é a IN, o que diz a IN, o que mudou com a vinda da IN sobre o PS. A IN não respondeu tudo, eu tenho certeza que tem muitas questões em aberto. Eu já vi que no chat há algumas questões e, enfim, nós vamos tentar aqui responder essas e outras que eventualmente sejam possíveis, mas algumas questões claramente em aberto pela Receita Federal é a questão do adicional de alíquota do imposto de renda, que a IN silencia, ela não fala nada, e a questão da apropriação de créditos de PIS/COFINS no regime não cumulativo, concomitante à fruição do benefício da alíquota zero. Bom, pessoal,
esses dois temas são temas aí que a gente sabe, pelas inúmeras conversas que a gente tem com as empresas, que são temas realmente que são relevantes e são sensíveis no âmbito do PS. Como eu disse, eu não quero me alongar muito mais, eu vou deixar aqui meu muito obrigado e também meus contatos, pedindo a vocês que fiquem extremamente à vontade para me mandar e-mail, me ligar, me mandar WhatsApp para tratar desse assunto. Eu acho que a boa parte dos que estão aqui assistindo esse webinar, eu dei uma olhada aqui na lista de presença e vi ali alguns nomes muito próximos, alguns nomes familiares e nomes de pessoas com quem eu tenho conversado pessoalmente sobre essa questão de PERS há meses. Então, assim, fiquem, por favor, à vontade para me contatar e falar sobre isso, porque a gente, de fato, está trabalhando muito nesse assunto há muito tempo e vai ser um prazer tentar entender aí o problema de vocês, tentar entender o caso específico da empresa que vocês representam. Nós estamos aqui à inteira disposição. É isso, como eu falei, tentei ser breve para deixar aqui um espaço para que a gente possa tentar, pelo menos, responder algumas perguntas. Obrigado, Thiago. Bem, como você já antecipou, a gente tem assim, dezenas de perguntas aqui no chat, né? Acho que vai ser difícil responder todas as perguntas, mas acho que a gente pode tentar separar algumas aqui. Eu queria começar pela pergunta sobre a eventual inclusão das empresas do Simples Nacional nessa compensação do PERS. Ou seja, a gente sabe que a IN ela trouxe essa restrição de forma expressa, mas uma restrição que aparentemente não constava da lei. Então, acho que a dúvida da gente é essa. As empresas do Simples Nacional, elas estão contempladas ou não, ou se isso efetivamente, esse direito exigiria uma discussão judicial. Bom, aqui, infelizmente, a gente viu que a IN deixou claro, né, Sandro, esse ponto. A gente teve aqui uma questão, ficou muito, a gente já receava essa posição pela Receita Federal, a gente vê os processos em que a Receita Federal se manifesta, e aí a gente entende aqui que a Receita Federal confirmou aquilo que a gente receava, ou seja, na visão da Receita Federal, o benefício não vale para as empresas do Simples Nacional. De novo, a gente está falando de uma compensação fruto de uma lei que foi discutida e debatida muito recentemente no Congresso Nacional pelo Legislativo. Quem acompanhou aqueles debates pode afirmar com toda a veemência que, com certeza, o legislador não tinha o intuito ali de tirar do benefício ou não aplicar aquele benefício justamente para as micro e pequenas empresas, que, como até mencionei mais cedo, são aquelas que têm menos musculatura financeira para suportar uma crise como a desencadeada pelas medidas de combate à pandemia. Então, infelizmente, aqui a gente tem uma posição restritiva da Receita em relação ao tema e que nos parece que, infelizmente, somente via judicialização seria possível conseguir o reconhecimento do direito da empresa que está no Simples usufruir o benefício do PERS. Ah, mas essa empresa pode ir para o presumido usar o benefício? Em tese, sim, ela pode fazer essa migração. A partir de janeiro de 23, ela poderia, sim, fazer essa migração. Mas vamos lembrar que aí você está impondo a essas empresas, essas micro e pequenas empresas, um ônus muito maior, ou seja, ela vai ter que recolher mais contribuição previdenciária, ela vai ter um gasto com certeza muito maior administrativo, com contador, etc. e tal, para que ela faça jus a um benefício que, de novo, ao que tudo indica, o legislador quis atribuir a ela. Imaginando, Thiago, que esse contribuinte do Simples Nacional eventualmente já tenha iniciado uma discussão judicial desde a data de publicação da lei, talvez até ele possa, a partir da IN, suscitar nos autos desse processo que a IN, na verdade, ela veio a estabelecer uma restrição que não constava expressamente da lei, tentando, talvez, fortalecer um pouco o argumento dele de ilegalidade, né? Mas vamos ter uma segunda pergunta aqui, que é... E aí eu queria deixar o Fernando, o Luiz e o João também à vontade para participar desse bate-papo nosso, tá?
A segunda questão, e ela é direcionada exatamente ao setor hoteleiro. A pergunta é: hotel com cadastro no Cadastro, como hotelaria em geral, que opera restaurante dentro do próprio CNPJ do hotel. Mesmo assim, vocês entendem que precisaria ter um cadastro específico como restaurante? Ou por operar dentro do CNPJ do hotel, já valeria esse cadastro existente? Estaria coberto as receitas com o restaurante dentro do PERSE? Aí o João pode me ajudar aqui, me complementar, mas a norma que fala sobre o cadastro é uma norma do Ministério do Turismo. O que ela exige é que você tenha um cadastro para cada estabelecimento. Ou seja, ela não impõe que você tenha ali um cadastro para múltiplas atividades. O que ela fala é: você tem mais de uma matriz e filial, ou 2, 3 filiais, cada uma delas precisa ter o seu respectivo cadastro. Não impõe que você faça isso ali e vá colocando ali múltiplas atividades. João, me corrija aí se eu estiver falando alguma besteira, por favor. Não, é isso aí mesmo, Thiago. Então, conforme foi feita a pergunta, se um hotel tem dentro da atividade de hotelaria outros serviços como restaurante, que opera no mesmo CNPJ, o cadastro é o mesmo. Então, assim, eu entendo, posso estar enganado, mas eu entendo que você faz a receita do restaurante é uma receita ligada à hotelaria, atividade de hotelaria. Pode haver um entendimento diferente, seja da Receita Federal, ou enfim, até próprio fisco municipal, de dizer que aquilo ali não é uma atividade ligada à hotelaria. Mas eu tenho entendimento e assim, já vi vários outros entendimentos no seguinte sentido: a hotelaria não é só um quarto. Você tem outros serviços ali, como restaurante, como eu disse, lavanderia, internet, estacionamento, que eles são serviços ligados diretamente à hotelaria. Portanto, faz sim jus, não é o benefício, é a compensação trazida pelo PERS, tá? E lembrando aqui... desculpa, vai lá, Luiz Henrique, por favor. Pois não, Thiago, não, é só porque essa discussão que a gente já que envolve diretamente muito essa interseção entre hotelaria e restaurantes, o critério mais assim direto que a gente acaba sempre norteando é a questão do CNPJ. Então, o CNPJ é o determinante para o cadastro junto ao cadastro e, consequentemente, suas atividades e seus quinais, né? Perfeito. Eu só ia em cima ali do que o João Marcelo colocou, lembrar que a lei, de novo, ela fala no exercício direto e indireto daquelas atividades contempladas. Então, assim, ainda que a gente tenha uma discussão se a lavanderia, o restaurante, etc. e tal, dentro do hotel, são ou não são a atividade direta de hotelaria, que é indireto, você não tem dúvida, né? Que está ali, tudo está ali em prol do hóspede. Temos uma outra pergunta aqui, que é a seguinte: sou restaurante, lucro presumido. Tenho cadastro anterior à data de promulgação da lei, mas minha receita é 99% oriunda da operação de restaurante e não de feiras e eventos. Tenho direito ao benefício da alíquota zero nas receitas de restaurantes ou preciso obrigatoriamente obrigatoriamente apenas nas receitas oriundas de eventos que eu fizer? A normativa de 31 de outubro nos deixou dúvidas por descrever que seria apenas nas receitas oriundas de feiras e eventos, mas entendo que tenho o cadastro e meu CNAE está no anexo 2. Perfeito, perfeito. Acho que foi o Rafael Torres que fez essa pergunta. Exatamente. Né? Rafael, a sua pergunta ela é pertinente e ela está linkada com a tentativa da IN de fazer a restrição ali a quais seriam as receitas abrangidas pelo benefício. Mas fica tranquilo, que se você está na atividade de restaurante, você está ali naqueles incisos também, porque você está ali como prestador de serviços turísticos. Você vê ali que no inciso que fala de prestador de serviços turísticos há uma remissão por artigo 21 da Lei 11.771, e nesse artigo você tem a menção, no parágrafo único desse artigo, você tem a menção expressa aos restaurantes. Então, você está ali dentro, você não tem dúvida nenhuma. Então, se você tem, além disso, o cadastro anterior à data da lei, mais um motivo ainda para você ficar tranquilo. Você está
tranquilamente, a sua operação está tranquilamente dentro, inclusive, do que diz a IN. O que você pode ter, eventualmente, um ponto de questionamento com a Receita Federal é que você fala que sua receita é 99% de restaurante. Esse outro 1%, a Receita Federal disse agora na IN que não se aplica a alíquota zero. Então, é esse ponto aqui que a Receita Federal está, entre aspas, limitando o seu acesso ao benefício. Perfeito. Mais uma aqui, Thiago. Então, uma pergunta que a gente tem enfrentado de forma recorrente. Posso entrar com a ação e continuar pagando os impostos até sair a decisão judicial? E, se for favorável, conseguiria receber o retroativo, ou receber retroativamente aquilo que eu paguei? E essa de fato, é a questão da estratégia processual de cada empresa, né, Sandro? Que a gente conversa sobre isso. A gente diz que cada caso é um caso, né? A gente tem aqui empresas que seguem caminhos muito diferentes, e aí depende um pouco do perfil de cada empresa. Mas essa é uma possibilidade totalmente factível. Ou seja, você vai entrar com uma medida judicial pedindo reconhecimento ao benefício. Você pode ou não pedir para parar de recolher os tributos enquanto você discute judicialmente. Mas você pode fazer a opção por continuar recolhendo os tributos e pedir para lá na frente, quando vier uma decisão final, você compensar ou restituir aqueles valores que foram recolhidos sem problema algum. É uma postura mais conservadora. Há também, só para fazer um complemento aqui, cobrir o quadro total, há também aquelas empresas que escolhem nem continuar recolhendo, nem parar de recolher, como a liminar, e optam por fazer um depósito em juízo, ou seja, depositam judicialmente todo mês o valor que seria devido a título de PIS, COFINS, IRPJ e CSL. Então, são as opções que as empresas têm aí diante de uma judicialização desse tema. Como a gente sabe, enfim, toda liminar é precária. Então, a gente tem visto aí o judiciário muito dividido em relação à tese que envolve essa compensação do PERSE. É óbvio que existem situações, né? Se tem atividades ligadas lá ao anexo 1 ou anexo 2, necessita do cadastro ou não. Agora tem a discussão sobre eventual segregação das receitas, mas, em regra, a depender um pouco do caso, a gente tem dito que é recomendável o mandado de segurança, claro, mas, havendo a possibilidade do depósito judicial, é uma medida conservadora que a empresa pode adotar, já que não é possível, no momento, prever qual será o destino dessa discussão perante os tribunais superiores. Se essa liminar, óbvio, ela for derrubada no meio do caminho, caso a empresa esteja se valendo de uma liminar, ela sempre vai também poder se utilizar daquela regra 9.430, né, e pagar o valor do tributo com os juros, mas sem multa, no prazo de 30 dias. Temos mais algumas perguntas aqui, no geral, ligadas, assim, não dá para, efetivamente, a gente endereçar todas, mas eu imagino que, no geral, endereçadas em função das ações coletivas que foram ajuizadas, especificamente ações coletivas ajuizadas pela Abrazel, 2 ações coletivas, uma buscando o reconhecimento do direito em relação aos associados que são do lucro presumido real, e outra direcionada àqueles associados que são do Simples Nacional, e, igualmente, também existem ações semelhantes ajuizadas pela ANR com o mesmo perfil. Então, acho que é um pouco no sentido de atualizar a quem está nos assistindo sobre como andam essas ações, se efetivamente há alguma liminar deferida. A gente sabe que existe uma liminar, no caso específico da ANR, e quais são os efeitos dessas liminares em relação aos associados. Thiago, quer endereçar essa? Quer que eu responda? Prefere que eu responda? Não, essa aí fica à vontade, Sandro. Pode falar. Achei que você estava emendando, desculpa. Vamos lá. Fernando e Luiz Henrique também fica à vontade aí para me complementar naquilo que entenderem necessário. Bom, como eu mencionei, são 4 ações judiciais, 2 mandados de segurança coletiva ajuizados pela Abrazel e 2 pela ANR. As ações seguem seu curso normal.
e hoje nós temos apenas, então, somente uma liminar, no caso da ANR, o mandato de segurança coletivo, que favorece as empresas do presumido e do lucro real. Nossa recomendação, desde o início, junto com as entidades, tem sido num viés conservador, ou seja, ainda que, eventualmente, a liminar esteja, nesse caso, deferida, as empresas precisam acompanhar com atenção a discussão. Como eu mencionei anteriormente, essas liminares, em regra, ainda podem ser suspensas, cassadas, então a empresa precisa ter o cuidado, obviamente, de acompanhar isso de perto para que não tenha nenhuma contingência indesejada fruto do não recolhimento desses tributos. Acho que as entidades, e aí o Luiz Henrique e o Fernando podem me complementar, têm mantido os associados informados sobre cada passo desses processos, e aqui do escritório, que patrocina essas causas, também temos aí estabelecido uma dinâmica de comunicação diária sobre cada fase desses processos, recursos, enfim, quais são as perspectivas, como é que o judiciário tem se comportado em relação a outros casos semelhantes. É óbvio que, como toda ação coletiva, especialmente nesse caso, onde se busca uma abrangência nacional, há uma demora adicional na apreciação das liminares e, às vezes, um receio maior por parte dos juízes em relação à concessão das liminares. Mas o mérito, invariavelmente, vai precisar ser apreciado quando da sentença que venha a ser proferida nesses casos. Maravilha, Sandro. Só para complementar em relação ao relacionamento com a Brasel, é exatamente isso que você trouxe. Temos comunicado o tempo inteiro sobre o andamento do processo. É claro que isso gera uma tensão, uma ansiedade gigantesca em torno do assunto, já que nós estamos falando de valores, né? Na hora que na hora que o DARF chega, a agonia começa, né? E você começa a perceber a possibilidade de ganho e de estruturação. Esse lado emocional é importante a gente trazer, porque esse distanciamento não pode acontecer, porque é um elemento importantíssimo na gestão e acaba, né, os nossos associados impactados diariamente sobre essa decisão. Então, a gente sabe disso e a gente sabe também que quando pega a dimensão nacional para a decisão da sentença, isso tende a ser mais elaborado e mais demorado, né? Então faz parte do horizonte e isso a gente está comunicando o tempo inteiro. E aquilo que a gente chegou até a conversar ontem brevemente, que temos agora, em função dessa instrução normativa, essa novidade da segregação, que talvez seja elemento de uma nova situação de enfrentamento jurídico que demande aí uma nova proposição, né, Sandro? Sem dúvida nenhuma, é um tema novo, um tema que não está endereçado em nenhuma das ações, aliás, em nenhuma outra ação ajuizada a respeito do tema envolvendo o PERSE, existia discussão sobre a possível ilegalidade nessa segregação de receitas. Então, é um assunto que a gente efetivamente vai ter que endereçar agora de alguma maneira. Uma outra questão que a gente tem recebido de clientes, né, outra dúvida, tem sido sobre o eventual direito à compensação dos valores já pagos, né? Inclusive de associados da própria ANR e da Brasel. Então, é importante todo mundo ter em mente que nessas ações existe um pedido específico com relação à compensação dos valores que já tenham sido pagos. Então, se aquele associado ele quer continuar a recolher ou não possui liminar que ampare o seu direito quanto ao não recolhimento, se ao final a ação for bem sucedida no mérito, ele vai poder compensar tudo aquilo que ele recolheu durante aquele período de 60 meses com débitos futuros. Então, acho que essa questão é uma questão importante. Temos recebido diversas perguntas de clientes por conta dessa dúvida sobre eventual compensação ou não, se eu paro de pagar, se eu continuar pagando, eu posso compensar no futuro, enfim. Então, esse pedido, especialmente, ele está contemplado nas 4 ações coletivas que tramitam perante o judiciário hoje. Então, só complementando aqui rapidamente, Sandro, Thiago, obrigado pelos esclarecimentos. Realmente, uma liminar, obviamente, traz muita expectativa e muitas dúvidas, por consequência, em função do impacto que isso tem do ponto de vista financeiro e econômico na vida das empresas, né? Eu acho que vocês conseguiram já endereçar bem, se não todos, pelo menos grande parte
das dúvidas que vêm sendo suscitadas pelos nossos associados. Tem muita questão relativa à data de adesão do cadastro, para quem entrou depois, para quem tinha cadastro só da matriz, às vezes não das filiais, tem a questão dos grupos econômicos, tem, enfim, uma série de questões que vocês já foram endereçando, empresas criadas depois da promulgação da lei ou depois da derrubada do veto, enfim. Eu acho que esses são alguns dos temas e outros virão, né? Então, acho que a nossa missão vai ser continuar trazendo esse fluxo de informação segura. E o mais importante, que o Sandro já trouxe aqui com clareza, mas nunca é demais reafirmar, é que a gente recomenda uma postura realmente prudente, conservadora. Nesse caso, assim, esse processo ainda tem um longo caminho pela frente, independente da liminar, né? A gente ainda tem muitas instâncias para subir, é óbvio que a Receita, que a Procuradoria vai recorrer, então a gente tem muita coisa para discutir ainda, e principalmente empresas de pequeno e médio porte tendem a não ter fundos de reserva suficientes para dar conta de grandes impactos financeiros. Então, se você deixa de pagar pura e simplesmente e porventura por qualquer motivo no futuro é obrigado a pagar, isso pode no limite gerar falência da empresa, né? Então, a gente recomenda muita prudência. Eu posso dizer para vocês, a ANR ela tem um perfil amplo de associados, desde associados que a gente chama de marcas independentes, né, pequenos negócios, médios e grandes grupos, e principalmente as grandes redes do setor, estão praticamente todas, se não todas, vinculadas à nossa associação. E eu tenho conversado muito com o jurídico dessas grandes redes, e elas têm, até porque muitas delas têm até ações em mercado, mas todas elas, sem dúvida, têm auditorias externas independentes e, portanto, até por norma de compliance, exige-se dos gestores uma atitude muito prudente, né? Então, grande parte delas está optando, sim, por continuar pagando e, claro, apostando que a gente vai conseguir os nossos resultados positivos e, no futuro, eles vão poder fazer as devidas compensações. Legal. Eu queria endereçar aqui, mas acho que mais duas perguntas só, em função do tempo. Acho que a primeira delas é feita aqui no chat, que é a seguinte: todas as empresas listadas nos parágrafos 1º e 2º, agora com a IN, precisam estar inscritos no cadastro, e se o prazo para inscrição foi prorrogado. Acho que, Thiago, gostaria de responder essa. Aqui, acho que essa questão foi levantada pela Aline. Aqui, Aline, é importante ter muito cuidado com essa pergunta. Porque, assim, primeiro, o cadastro ele só é exigido desde a portaria para as empresas que estão no anexo 2. Só que a IN trouxe uma restrição muito mais ampla, que foi aquilo que a gente viu, ou seja, não basta mais o seu CNAE estar ali na portaria. O que a IN está falando esquece a portaria, esquece CNAEs para fins de alíquota zero. O que interessa para fins de alíquota zero é atividade de hotelaria, de serviços turísticos, de eventos, de exibição de cinema. Lembrando que restaurantes, parques, etc., estão dentro ali dos serviços turísticos. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Primeiro, em relação ao anexo 1, nunca teve a exigência do cadastro, a exigência foi do início da atividade. Em relação ao anexo 2, sim, tem a exigência do cadastro, a IN reforçou isso, mas a IN restringiu. Então, olhar só para o anexo da portaria já não te dá mais a tranquilidade que dava até literalmente 31 de outubro, porque a Receita Federal trouxe uma visão do benefício que basicamente ela descartou aquela lista de CNAEs que foi editada pelo Ministério da Economia lá em junho e julho de 2021, do ano passado. Uma última pergunta, endereçada aqui pela Bianca Almeida, que é a seguinte: existe a possibilidade de discutir, pleitear o PERSE para empresa com inscrição / operação após a publicação da legislação do PERSE? Aqui, eu até tinha colocado aqui um tempo, uma menção, acho que foi o Luiz Henrique que mencionou o número de empresas do setor que fechou as portas, né? Como o setor foi afetado e muitas empresas encerraram suas atividades. E hoje o setor não voltou ainda para o patamar pré-pandemia.
número de empresas mesmo operando e, obviamente, o que resulta no número de empregados contratados pelo setor. Então, isso leva a gente para um ponto muito sensível dessa questão do PERSE. A lei não fala absolutamente em lugar nenhum que o benefício só é válido para as empresas que já estavam em operação. Ela é uma lei que visa reparar os setores que foram afetados pela pandemia. E, honestamente, não faz muito sentido você abrir um hotel ou abrir um restaurante se do seu lado tem um concorrente que não recolhe, que tem alíquota zero de IR, PJ, CSL e PiscoFins. Você não vai conseguir competir com esse cara. Então, a gente está vendo uma situação que o PERSE, se for interpretado de uma forma restritiva, ou seja, só vale para quem já estava no setor antes de março de 2022 ou antes de maio de 2021, você vai meio que fechar as portas do setor para outras empresas que possam vir e atuar nesse setor por uma questão de concorrência. Não faz sentido. Eu vou investir numa loja uma bicicletaria que faz mais sentido que num restaurante. O retorno que eu vou ter não vai me permitir competir com aquele concorrente que está do meu lado e tem o benefício. Então, essa é uma questão muito, muito difícil de responder e que o judiciário vai ter que enfrentar. A Receita Federal já cravou a opinião dela. Não vale. Só vale para quem estava em atividade antes de 18 de março de 2022. Resta saber o que o judiciário vai falar. A meu ver, esse é um benefício setorial. Se você quer beneficiar essa é uma compensação setorial. E se você quer compensar os setores afetados por aquilo que foi, pelos aqueles prejuízos que foram impostos aos setores e não às empresas individualmente consideradas, não faz sentido você restringir dessa forma, porque você vai criar um congelamento no setor. O setor vai ficar congelado por 5 anos quando acabar o PERSE, que vão voltar a novas empresas entrar no setor. Então, de novo, esse é um ponto que ele é muito sensível e que a gente vai ter que ver o que o judiciário vai decidir. A meu ver, é até uma injustiça achar que o legislador quis beneficiar parte do setor, só um segmento do setor, ou melhor, só aquele segmento que teve força suficiente para conseguir sobreviver, pelo menos, conseguir manter a cabeça em cima d'água, porque aquele que naufragou está perdido. Só a empresa fechou porque você não conseguiu, você não consegue mais, agora você quer usufruir o benefício, enfim. Uma mais última aqui, só para a gente finalizar, tem mais alguns poucos minutos. Pode seguir, João. Sandro, não, eu só complementar um ponto sobre o que o Gustavo estava dizendo. A IN, eu até já discuti isso com o Thiago alguns dias atrás, no artigo 4º dela, ela fala em pessoas jurídicas, né? E se a gente trouxer o conceito de empresas, pessoas jurídicas, ela não faz distinção entre matriz filial, criada antes ou depois, né, de 18 de março, em atividade ou não. E me parece que esse é um ponto também que pode ser levado, talvez, ao judiciário, né, para possível discussão, dependendo do perfil da empresa também, que seja analisado, né, se é o caso da gente enfrentar isso diante da Receita sem um questionamento judicial, porque me parece que ela faz ela dá um novo nome, ela para de falar empresas e fala pessoas jurídicas, e esse é um ponto que me chamou atenção também na IN, tá? Maravilha. Uma última pergunta aqui. Como vocês entendem o risco jurídico de um bar ou restaurante reconhecer toda a receita com a aplicação da alíquota zero, exceto por delivery, considerando todo o faturamento como serviço jurídico, ou melhor, serviço turístico? Aqui a gente entra naquela mesma discussão. Aqui a atividade de restaurante, aí honestamente, eu não sei se a gente precisa fazer essa distinção delivery ou não. A atividade de restaurante ela está contemplada, mas com a exigência do cadastro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão que veio agora com a IN, que é essa questão de toda a receita. Se toda a receita a gente estiver falando só de restaurante, acho que aqui, atendidos os demais requisitos, acho que a própria Receita Federal concorda. Se não tiver a questão do cadastro, aí a gente tem uma discussão judicial pela frente, com certeza. Agora, se a gente estiver falando de outras receitas, que não receitas da atividade de restaurante, aí sim. E lembrando, a menção a serviços turísticos na lei
na IN, na portaria, ela faz alusão indiretamente a restaurantes, porque ela remete à lei que disciplina os serviços turísticos e restaurante está lá. Então, assim, não se assustem porque não está escrito na IN restaurante, porque também não está na lei, não está na portaria, mas está indiretamente ali dentro dos serviços turísticos. Só aproveitando também, Sandro e Tiago, complementando, existe algumas situações fáticas que a gente já está acompanhando, que também dentro tem alguns restaurantes que possuem seu KNAI no anexo 1, que são relacionados aos serviços de buffet. Né? Então, você tem aí os chamados os KNAIs principal e o secundário. Então, há essa mistura aí, e essa segregação realmente é impensável dentro da logística e como é que a coisa do mercado funciona, né? Seria impossível de fazer isso. É verdade. A normativa, de fato, ela criou um problema que eu acho que nós nem imaginávamos, né, que pudesse ser criado, dado aquilo que a gente já tinha na mesa para discutir em função da portaria e da própria interpretação da Receita Federal em relação a essa compensação. Enfim, é mais uma questão para a gente avaliar, especialmente em função do impacto que isso possa ter nas ações já ajuizadas e nas ações futuras que certamente existirão para discutir esse novo ponto trazido pela IN. Bom, a gente já caminha aqui para o final, em função do nosso tempo. Eu queria agradecer muito a participação de todos, especialmente aqueles que nos mandaram assim, diversas perguntas. Algumas perguntas nós não vamos conseguir responder a tempo, mas o faremos por e-mail posteriormente, com absoluta certeza. E agradecer aí imensamente ao Luiz Henrique, ao João Marcelo e ao Fernando, e também ao Tiago, pela participação aí no nosso evento. Teremos certamente novas rodadas, né? Esse assunto não termina por aqui, quem sabe mais novidades, mais ienes pelo futuro. Esperamos que ienes boas, né? Trazendo soluções e não mais problemas, de forma que eu deixo aqui o meu agradecimento em nome do escritório e um grande abraço para todos vocês.